Meu nome é João Moedo, tenho 56 anos, fiz engenharia civil no Fundão, aqui um pouco próximo, e fiz administração de empresas na PUC também, né? E acabei durante muito tempo trabalhando no mercado financeiro. E há coisa de 10 anos entrei nesse negócio que para mim era inimaginável, que era participar tão ativamente assim da política, né? Montar um partido, sair candidato. Então queria compartilhar um pouco das coisas que me influenciaram para esse processo, né? Falar um pouco dos problemas aí do Brasil, acho que tem muita coisa acontecendo, e obviamente falar um pouco do roteiro, o que a gente imagina que seria a solução para a gente começar a colocar o país nos trilhos, né? A gente ter uma nação mais próspera, que possa crescer e principalmente gerar oportunidade para tanta gente, gente jovem que está se preparando como vocês, né? Bom, então eu queria começar falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Acho que isso, para mim, pelo menos, sempre foi muito determinante da minha atuação, e eu acho que é um negócio legal para vocês que estão começando, quer dizer, pensar muito em serem protagonistas dos processos, né? E eu acho que empreender é basicamente isso aqui, é você conseguir transformar algo que é um problema numa oportunidade, né? Acho que essa é a grande vantagem de quem está se propondo a fazer alguma coisa diferente, é você identificar exatamente no problema, ao invés de reclamar dele, mas transformá-lo numa solução, numa oportunidade de negócio, numa oportunidade de ganhar dinheiro, numa oportunidade de ter alguma satisfação pessoal, né? E aí tem um roteiro que eu sempre procurei seguir, que me ajudou muito nessa caminhada e nas definições do que fazer, né? Que era basicamente isso aqui, né? Primeiro você tem que sair da zona de conforto, então você tem que estar disposto a isso, e não tem idade melhor para fazer isso do que quando a gente é mais jovem, né? Vai ficando mais velho, a predisposição vai diminuindo, mas quando você está jovem é hora de assumir risco, né? Que é outra, está muito dentro disso. Você tem que, para ter uma chance de sucesso, claramente definir uma estratégia e, com isso, definir prioridades, estabelecer prioridades. Quer dizer, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, então tem que ter claro as prioridades, especialmente se você está entrando num projeto que é mais complexo. Quanto mais complexo for o projeto, mais clara tem que ser as prioridades, e eu diria que até em menor número, porque senão você não consegue evoluir, né? Liderar e saber lidar com o sucesso, né? E aí, quando eu falo lidar com o sucesso, é nas duas pontas, né? E eu acho que tem uma ponta que é até pior do que a outra. A primeira ponta é você, na verdade, o sucesso ou o fracasso, né? A primeira ponta é você não se enfraquecer eventualmente com os obstáculos, com algumas desilusões que você tem que ter resiliência para continuar, né? E eu acho que tem a pior ponta de lidar, que é o sucesso, é você não se deslumbrar eventualmente com o empreendimento que você fez e achar que porque fez bem aquilo, você vai conseguir fazer várias outras coisas bem, né? Eu acho que quando você tem sucesso, você tem que ficar, na verdade, até mais preocupado, porque acertar uma vez não significa que você vai acertar outras, né? Então acho que isso sempre foi um roteiro que eu tive muito, muito em mente, né? E foi um pouco com esse espírito empreendedor que eu resolvi entrar no mundo político. Eu, como eu comentei com vocês, fiquei muito tempo trabalhando em instituições financeiras, em banco, é, basicamente em área corporativa, né, que atendia grandes empresas, e sempre na política, sempre pensei muito no que a gente acaba fazendo normalmente, que é a cada 2 anos ir nas urnas, escolher o menos pior, votar e acompanhar depois muito pouco o que acontece, né? Em determinado momento, lá em 2008, 2009, eu achei que tinha que dar mais um passo, que era fazer alguma coisa com o objetivo de devolver um pouco o que eu tinha recebido da sociedade. E o principal objetivo era esse, era ter alguma ação que pudesse melhorar a vida das pessoas, deixar um país melhor, né? Afinal de contas, o Brasil tem um povo tão empreendedor, tem uma escala continental, tem recursos naturais, e infelizmente a gente avança muito pouco. Depois vou mostrar uns dados para vocês, não são muito novidades, mas quando você vê algumas comparações com outros países, isso fica muito claro, né? Então eu parti um pouco com essa ideia de empreender na política, né? Não imaginava que era tão difícil, mas achei que valia a pena tentar fazer alguma coisa, né? E o principal objetivo era esse aí, melhorar a vida das pessoas. Como é que você melhora? O país é muito pobre ainda, então a gente tem que combater a pobreza, e parece uma coisa meio óbvia, né? Mas infelizmente no Brasil tem muita coisa que é óbvia que a gente não faz, né? E uma delas é isso, o melhor combate à pobreza é você criar riqueza. Infelizmente a gente vai ver como é que você consegue num país fazer, como o Brasil, fazer isso.
porque o ambiente para quem empreende, para quem está gerando renda, para quem está trabalhando, é um ambiente muito difícil, consequentemente a criação de riqueza é difícil e por isso o combate à pobreza fica muito ineficaz ou muito demorado e lento e muitas vezes não sustentável, né? A gente agora recentemente até saiu essa semana mostrando alguns dados que a desigualdade aumentou, quando na verdade o problema não é nem tanto a desigualdade, o problema é a pobreza. O que a gente precisa combater é a pobreza. As pessoas são diferentes, terão resultados desiguais, a desigualdade faz parte da nossa condição humana. O que não é bom é a gente ter pobreza, é isso que a gente deve focar, né? E a conclusão meio óbvia foi o seguinte: a mudança desse ambiente de um ambiente mais propício ao empreendedorismo, onde as pessoas tenham mais liberdade, onde a gente tem um país mais próspero, lá naquele momento a ideia foi que passava necessariamente pelo mundo político. E eu não tenho dúvida de que isso é verdade, né? Então, quando foi lá em 2010, a gente disse o seguinte: como é que seria a melhor forma de tentar melhorar a vida das pessoas, né? Você sempre podia pensar, vamos montar uma instituição de caridade, vamos ajudar uma ONG, mas o raciocínio foi, na área pública a gente consegue ter muito mais escala. É muito mais difícil, mas é lá que estão os recursos, é lá que você acaba determinando várias políticas, atingindo a vida das pessoas, seja pela educação, pela saúde, pela segurança. Então, é melhor ir para lá, porque o seu ganho de escala vai ser muito maior. Então, esse foi o conceito quando a gente resolveu entrar na política, um pequeno grupo de pessoas, eram meia dúzia, que disseram assim, vamos tentar fazer alguma coisa, né? E esse era o cenário do Brasil lá em 2010. O Brasil era a capa da Economist, era a bola da vez, né? O país crescia aí cerca de 7,5%. Naquele momento tinham 27 partidos políticos, hoje são 33. Mas tinham essas duas características que nos chamaram a atenção, que era a história do problema poder virar uma oportunidade. A grande maioria dos brasileiros não se sentia representado pelos partidos existentes, isso não é muito diferente do que tem hoje. E o outro ponto é que as pessoas, normalmente, e isso também ainda é verdade hoje, queriam um distanciamento da política, né? A gente entendia naquele momento, e está muito presente ainda, de que, olha, política não é coisa para gente séria, não vamos nos meter nisso, vamos só votar, isso não é um grupo que a gente quer participar, e isso é muito ruim, porque se você quer renovação em alguma coisa e a primeira atitude é você ter aversão a participar daquilo, muito dificilmente essa renovação ocorrerá, né? E a gente começou então a dizer assim, bom, então isso é uma oportunidade para mudança, é uma oportunidade para você fazer uma instituição nova, e aí definimos alguma estratégia dentro daquele roteiro que eu comentei com vocês. Primeira coisa, bom, se a política está funcionando mal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer diferente, né? Então temos que inovar com novas práticas, novas posturas e principalmente novas lideranças com outra filosofia, né? Não é fácil porque normalmente, se você está num determinado mercado, num determinado negócio, a sua primeira tendência é copiar as práticas que existem lá, né? E as pessoas que estão de fora, elas te cobram se você não está copiando as práticas. Então a gente sofreu muito no início. Quando a gente começou a montagem lá do partido, muita gente dizia assim, mas não é assim que faz na polícia, vocês estão fazendo errado, é diferente. E a gente aí com o tempo ficava explicando, falei, bom, mas se nós queremos ter resultados diferentes, você tem que fazer de forma diferente, né? Então, mas é interessante que isso permanece até hoje, né? A gente fica muito viciado no sistema onde as coisas são feitas. Outra coisa que a gente sempre acreditou e que vale de novo para o empreendimento qualquer, e se vocês pararem para pensar as grandes organizações de diversas características, desde a Igreja Católica até as grandes empresas, você tem que constituir uma cultura. Você não pode ter uma única liderança, porque isso passa, né? Então você tem que ter uma instituição com princípios, com valores, com visão de longo prazo. É em cima das instituições que você consegue construir um projeto de longo prazo e sustentável, né? Então esse era outro ponto da estratégia. E aí, como tudo na vida, nada é fácil, nada é simples, nada é rápido, né? Se você pega o atalho, você acaba tendo alguma coisa que é mais simples, mais fácil e mais rápido. Você pode ter certeza que pouco tempo depois você vai pagar alguma conta e aquilo não vai ser uma solução sustentável. Então não foi muito diferente no nosso caso, e a gente demorou aí de 2010 a 2015 para montar o partido, que na verdade era o quê? Uma ferramenta para a gente começar uma construção de um Brasil diferente, né? E esse é basicamente o Brasil que a gente imagina. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa aqui, deve dar alguma coisa muito parecida com isso, né? Um país onde as pessoas tenham oportunidade, que não tenha privilégio para determinados grupos, né? Que seja um país próspero, um país seguro
e que principalmente a gente deixe também um país sustentável para as próximas gerações, que a gente não agrida nem o ambiente, nem também deixe uma conta de impostos, uma conta de endividamento para as próximas gerações, vocês em especial, pagarem. Se a gente olhar o Brasil, infelizmente o Brasil é exatamente hoje o contrário do que a gente está aqui, né? Do que está escrito aqui. É um Brasil que tem poucas oportunidades, 13 milhões quase 13 milhões de pessoas desempregadas, um país com muitos privilégios, a gente vai ver alguns dados sobre isso, é um país que esse ano vai crescer aí, se tudo der certo, 1%, né? Tem ficado para trás de vários outros, pouca segurança, né? A gente vai ver também nos rankings, e um país também que tem problemas com as próximas gerações, a gente acaba se endividando e está deixando essa conta, significa mais impostos para todo mundo que ainda nem nasceu, né? Então, acho que esse era o quadro, e agora o que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho da onde que nós estamos hoje, né? Qual é o desenho que a gente tem assim nos grandes números. Acho que muitos desses dados talvez vocês já tenham conhecimento, mas acho que aqui a ideia era fazer um apanhado geral e depois no bate-papo a gente tira as maiores dúvidas e discute um pouquinho mais, né? E aquele raciocínio sempre que para você começar a resolver um problema, a primeira coisa é fazer o diagnóstico correto, né? Então, só para a gente passar um pouquinho, eu acho que a primeira coisa que chama atenção no Brasil é a carga de impostos, né? Eu peguei aqui só exemplo de material escolar, quer dizer, em média quase 50% de uma mochila, de uma régua, de uma caneta é imposto. Isso é interessante porque muita gente que não paga às vezes imposto, tem desconto do imposto no seu salário, fica com a sensação de que não paga imposto, que não é verdade, porque a gente paga um imposto muito grande em todos os produtos que a gente compra. E o reflexo disso é isso aqui, né? O brasileiro trabalha em média 153 dias por ano para pagar imposto. Ou seja, até maio a gente trabalha para o governo. Aí em junho você começa a trabalhar para você, né? Então são 5 meses de carga tributária. E o pior, esse que é o outro problema, a gente trabalha aqueles 5 meses, entrega 5 meses de trabalho e recebe muito pouco em troca, né? Acho que isso é que chama mais atenção. Isso foi inclusive uma das nossas motivações lá em 2010, quando a gente falou assim, temos que fazer alguma coisa, a gente tem que ir para a área pública para fazer alguma mudança, porque não é possível ter todo esse volume de impostos e as coisas no Brasil não avançarem, né? E só para a gente falar aqui das essenciais, né? Primeiro ponto, né? Educação. 93% dos alunos que terminam o ensino médio não sabem fazer uma operação básica de matemática e 27% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Então isso é o básico, matemática, português, leitura, a gente não consegue evoluir nisso. Quando a gente vai para os rankings aí e olha a nossa comparação com outros países, né, esse ranking do PISA, 73 países, o Brasil fica na 63ª posição em ciências, número 65 em matemática e 59 em leitura. E teve um outro ranking que foi feito, que era a capacidade de trabalhar de forma colaborativa, que é um ranking recente, e nós aí ficamos entre 70 e ficamos em 66º. Né? Então, também, nem nessas novas habilidades, que são fundamentais para o próximo tipo de trabalho que vai ter, para os trabalhos do futuro, o Brasil também está evoluindo, né? E o pior é que a gente colocou mais dinheiro na educação nos últimos tempos, mas de novo a eficiência na entrega foi muito ruim, né? E as crianças estão muito poucas crianças em creche, o que também acaba dificultando todo o processo de formação. Depois a gente vê um pouco melhor. Quando a gente vai para a segurança, esse é um gráfico que eu usei muito aí durante ano passado, quando eu fiz algumas apresentações na campanha, porque realmente me chamou a atenção. O Brasil tem de homicídios o que os outros países ali em azul têm somados. Então isso aqui chama muito a atenção. E essa é uma outra pesquisa também que foi feita sobre a sensação de segurança das pessoas de sair à rua, e nós só ganhamos do Afeganistão, né? Então a sensação no Brasil de segurança é muito grande e isso tem impactos econômicos também, né? Então a pessoa não consome, não vai ao cinema, não vai ao restaurante, o comércio vende menos, tudo isso porque você se sente inseguro, se atrai menos turismo. Então o Brasil, que teria um potencial muito grande para turismo, todas as riquezas naturais, vai ficando para trás. É menos renda que a gente gera, menos riqueza, menos combate à pobreza, né? Quando a gente vai para a saúde, o quadro não é muito diferente. O que é ineficiência? Tem um estudo do Banco Mundial mostrando que o Brasil gasta 16% a mais do que precisaria. Então a gente podia estar fazendo muito mais coisa ou gastando muito menos. Mortalidade infantil no Brasil, que vinha diminuindo há muitos anos, nos últimos anos começou
a aumentar. Expectativa de vida aqui é 5 anos abaixo da expectativa de vida do que é no Chile, né? Então tem, de fato, uma ineficiência na gestão e uma qualidade muito ruim na saúde. O saneamento básico tem um impacto direto nisso. Hoje até saiu uma matéria mostrando que o SUS gasta mais de 200 milhões de reais por ano, ou seja, em 5 anos vai gastar 1 bilhão de reais a mais por conta do saneamento ruim. Isso acaba interferindo e gerando impacto em várias doenças que já deveriam ter sido eliminadas pela falta de saneamento. E aí olha interessante como é que a gente compara o Chile com o Brasil, né? Então o Brasil, números redondos, aquele gráficozinho ali em azul, 83% é a quantidade de pessoas que tem atendimento, tem água encanada, ou seja, a gente tem 35 milhões de brasileiros, números redondos, que não recebem água nas suas residências, e quando a gente vai para esgoto, são 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto, né? E isso gera, então, todos esse tipo de impactos no sistema de saúde. Quando a gente vai para o Chile, 99% das pessoas não tem esse problema. Aliás, aqui em Niterói tem uma diferença, aqui tem uma concessão privada, onde os índices são na faixa de 94%, 95% de atendimento, enquanto que lá no outro lado da Bahia, no Rio de Janeiro, são bem piores, que é a SEDAI que faz isso. E a diferença do Chile para o Brasil é que no Chile 99% das empresas que fazem a parte de saneamento são empresas privadas e 6% são empresas públicas. No Brasil é justamente o contrário. A gente tem 6% de empresas privadas atuando no saneamento e 94% de empresas públicas. Então falta dinheiro para investimento, e isso é uma coisa que precisaria mudar muito rapidamente, né? Tem um plano no Congresso para fazer um novo sistema de concessão, mas está sendo travado e não tá avançando, né? Bom, e aí quando a gente vai para entender um pouquinho para onde vai o nosso dinheiro, né? Aqueles 153 dias de impostos, 153 dias de trabalho, o que vira, né? De cada 100 reais, 52 reais viram pagamento de aposentadoria, né? E por isso que é tão importante, foi tão discutido a questão da Previdência. 13 reais dos 100 vai para pagamento de funcionalismo público. Só para a gente ter uma ideia, na Europa é cerca de 10% que é gasto com os países europeus, em média gastam 10% com funcionalismo público, a gente gasta 13%. Né? Então 65% dos 100 reais, 65 reais já foi para ou aposentadoria ou funcionário público. Aí sobra os outros 35, que tem essa divisão, um pouco para saúde, um pouco para educação. Segurança é muito pouco ali no nível federal, porque o valor gasto maior é pelos governos estaduais, né? Sobra um pouquinho para assistência social e praticamente nada para investimentos, que é um dos grandes problemas do Brasil. A gente está vendo aí toda a infraestrutura bastante sucateada, né? Então, isso é um problema. Resumo da história, não é muita novidade, o governo gasta muito e gasta mal, né? Não é à toa que justamente por ele eliminar, quase que pegar esses 5 meses nossos de trabalho e transformar em muito pouca coisa, a nossa renda per capita vem diminuindo, quer dizer, vem ficando estável, mas diminuindo em relação aos outros países. Olha como é que era a curva azul, não sei se está dando para ver aí, mas são os países desenvolvidos, e o Brasil está um verdinho ali, mais ou menos estável, ficando abaixo já do resto do mundo, ficando próximo, já um pouquinho abaixo da América Latina. E olha o que aconteceu desde 90 para cá, né? O Brasil foi ultrapassado nesse período em renda per capita, né, pelo Chile, Costa Rica, Paraná, República Dominicana e Uruguai. Nada contra esses países, muito pelo contrário, mas a gente imaginar que a renda per capita, com tudo isso que o Brasil tem, com todas as possibilidades, está abaixo de países como a República Dominicana e a Costa Rica e o Panamá, significa que a gente está fazendo muita coisa errada, né? Bom, então esse é mais ou menos o quadro, e eu queria falar um pouquinho para vocês como é que a gente muda essa realidade, né? E aí eu coloquei em 3 grandes grupos que eu acho que são os essenciais. Que é, primeiro, você tem uma gestão mais eficiente. Segundo, você precisa equilibrar as contas. Acho que isso aqui é o raciocínio de qualquer pequeno negócio. E o terceiro, para gerar riqueza, você tem que ter um ambiente mais propício, com mais liberdade para as pessoas empreenderem, né? Então, falar um pouquinho da gestão, de novo, o Brasil tem práticas muito ruins. Quando a gente vai e compara o Brasil com outros países, olha a nossa posição no ranking, né? Estamos ali entre a Grécia, El Salvador, Zimbábue, Venezuela, quer dizer,
gastamos muito mal, né? Inclusive, isso é uma das propostas do governo, é fazer uma reforma na máquina pública para melhorar todo esse processo de remuneração, mas tem muita coisa para ser feita ainda para a gente começar a ter um quadro melhor aqui. Segundo, privilégios, né? A gente falou que queria um país sem privilégios, foram 4 trilhões de reais que foram transferidos nos últimos 15 anos para pequenos grupos, para determinados segmentos. Então, a gente teve lá empréstimos subsidiados pelo BNDES, dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador, que rendia menos que a inflação, que foi emprestado a taxa baixa para grandes empresas, barreiras alfandegárias. No fundo, o Estado brasileiro funciona como um Robin Hood às avessas, né? Quer dizer, tira da grande maioria e direciona esses recursos para poucos. Ou seja, isso aqui é transferência que saiu, concentração de renda na veia, quer dizer, isso é imposto que foi pago pela grande população, especialmente pelos mais pobres, que virou algum tipo de privilégio, algum tipo de benefício para determinados grupos, né? Então isso realmente tem que acabar, é muito dinheiro. Quando a gente vai para a área pública, o cenário não é muito diferente, mudam os valores, mas fica claro que isso também na política, né? Isso é interessante a gente ver que o parlamentar brasileiro custa, em média, 16 vezes o que ganha um trabalhador médio, né? E comparado com os outros países é uma diferença brutal. Eu sempre falo que a gente não precisa nem comparar com a Suécia, né, que é 1,6, mas se a gente for aqui para a Argentina, nossos vizinhos, a gente gasta 4 vezes mais. O Congresso brasileiro, não sei se vocês sabem, custa 29 milhões de reais por dia, mais de 10 bilhões de reais por ano. Lá no Novo, os nossos 8 deputados federais estão fazendo economia nos seus mandatos de 40 milhões de reais. Se os outros deputados fizessem a mesma economia, a gente teria, no total, uma redução de custo de 2 bilhões e meio de reais. Então, isso só no Congresso, fora as assembleias legislativas, a Câmara de Vereadores. Então, é muito dinheiro jogado fora. E o interessante é que eles fizeram essa economia. Você pode perguntar, bom, mas então comprometeram o atendimento, comprometeram a sua atuação? Não, muito pelo contrário. Você tem estruturas mais leves, com gente mais competente, com gente que está lá para trabalhar, não para fazer divisão de recursos, aí, de ganhos, né? Então fica muito mais eficiente o processo. Mas, de novo, é transferência que a gente faz do setor das pessoas físicas para o Estado, né? Que é justamente o contrário do que a gente gostaria. A gente gostaria de trazer o poder do Estado de volta para o cidadão. E o Estado brasileiro caminha na direção contrária, infelizmente, né? Quando a gente vai para a gestão ainda, a falta de foco e prioridade. Então, o governo acaba gastando mais no nível superior e gasta mal e pouco no nível básico, né? E aí tem um estudo aí de um prêmio Nobel de Economia mostrando que o retorno para a sociedade é muito maior quando você investe no ensino básico, na pré-infância, porque é ali que as habilidades das crianças estão sendo desenvolvidas, é ali que você cria oportunidade de fato para todos, né? E a gente acaba não fazendo esse dever de casa, né? Outro tópico que a gente entende também dentro dessa ideia de melhorar a gestão, já que você não consegue fazer as coisas bem, vamos procurar fazer poucas coisas, né? Acho que isso é uma coisa tão óbvia. Então, o Estado brasileiro deveria se preocupar com a educação, com a saúde, com a segurança, e não em ter posto de gasolina, ter instituição financeira, administrar o correio. Por que fazer isso, né? O resultado está aqui, ó. Foram 46 bilhões de dívida, de déficit, né, nos últimos 5 anos, de 2012 a 2017, 20 bilhões esse ano. E o que é isso? É dinheiro pago por nós que está indo sustentar empresas deficitárias e que normalmente prestam um atendimento ruim, né, para o brasileiro, né? Então, de novo, nós entendemos que a gente deveria ter uma reforma do Estado onde o Estado fique nas áreas essenciais e saia desse tipo de coisa. O que acaba resultando isso e por que há uma restrição tão grande? Porque isso significa poder, né? Poder para quem está nomeando os diretores das estatais, poder para quem está nomeando os gestores dos fundos de pensão, a capacidade de influenciar nas compras, tudo isso que a gente tem visto aí, presenciou em vários escândalos de corrupção nos últimos anos, né? E, por último, um aspecto fundamental, que no Brasil tem muito pouco, que é a questão da tecnologia dentro da área pública, né? Quantas coisas a gente faz hoje no nosso dia a dia e a gente ganhou produtividade com a utilização de aplicativos, ganhou redução de custo, e o governo brasileiro usa muito pouco
é um governo muito pouco tecnológico, né? Eu gosto de dar o exemplo da China, da Índia, desculpe. A Índia conseguiu fazer uma identidade para todos, para 90% dos seus habitantes, levando em conta que lembrando que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Assim, eles conseguiram, com um único documento, com biometria, fazer todos os documentos da pessoa ali. Então, título de eleitor, carteira de motorista, CPF, carteira de saúde, tudo está ali dentro, que fez com que ganhasse muita segurança, evita fraude, processos muito mais rápidos. E no Brasil a gente teria uma redução de quase 97% de custo para o cidadão, né? Então, primeira coisa, melhorar essa eficiência na área pública, né? Trazer a meritocracia de volta de volta não, porque nunca teve ainda, né? Mas implementar a meritocracia no sistema público é fundamental. Quer dizer, uma empresa, um negócio, ela vive da qualidade do serviço que ela entrega, né? E por isso todos estão comprometidos com isso. E na iniciativa pública a gente não tem muito claro esse conceito. Bom, aí equilíbrio das contas. Números redondos, né? Ano passado a gente gastou 1 bilhão 350 e arrecadou 230. Obviamente ficou um buraco aí de 120 bi. E isso foi antes de pagar juros. Isso não teve nada a ver com pagamento de juros. É só quanto a gente gastou aqueles R$ 100 que eu mostrei para vocês contra os nossos 5 meses de trabalho, né? Resumo da história, a gente teria que ter trabalhado mais dias para pagar essa conta, né? Pelo que parece aqui, né? Foi o 5º ano seguido de déficit. Esse ano tinha uma expectativa inicial que fosse 130 bi o déficit, mas está tendo entradas excepcionais. Agora, recentemente foi feito aí a venda de concessões para o pré-sal, algumas arrecadações adicionais, então deve ficar aí por volta de 90 bi, mas de novo, antes de pagar juros. Bom, como a gente está sempre há 5 anos gastando mais do que arrecada, não tem mágica, né? A dívida vai subindo, né? Esse número até já está defasado, não é mais 77%, já é 78,5% do PIB, né? Então é interessante, nós trabalhamos muito, pagamos muito impostos, temos serviços ruins, a conta não fecha e a dívida cresce. Quer dizer, é um cenário que precisa ser mudado certamente, né? Bom, e aí por que se fala tanto da Previdência, né? Basicamente por esse número aqui. Desses 120 bi de diferença entre o que a gente gastou e o que a gente arrecadou, 290 bilhões foram gastos com a Previdência. Ou seja, se a Previdência tivesse zerada, a gente estaria positivo em 170 bi. Por isso que se falou tanto, se discutiu tanto sobre Previdência. É um modelo que acaba dando um impacto muito grande nas contas do governo, né? E se nada fosse feito, ou viesse a ser feito de fato, aqueles 52%, 53% dos R$ 100 que a gente arrecada e gasta hoje, em 15 anos, 100% será gasto só em Previdência. Não vai sobrar nem para funcionalismo público, nem para saúde, para educação, para programas assistenciais, nada, porque pela dinâmica populacional, pelo crescimento das aposentadorias, a gente terá esse resultado, né? Então, é um modelo que é totalmente insustentável e também injusto. A gente teve muito essa discussão, bom, mas vai tirar dos mais pobres, como é que faz? Na verdade, o sistema já é assim, é muito perverso. De todo o gasto que a Previdência faz, os mais pobres ficam com apenas, 20% mais pobres ficam com apenas 3% do bolo, e os 20% mais ricos ficam com 41% do bolo. Quer dizer, é um modelo que é insustentável e muito injusto, né? Então, ele precisa ser alterado, certamente. Bom, e por último, a liberdade para a gente trabalhar e empreender, que esse é o grande motor para a gente ter um país mais próspero, porque é a capacidade das pessoas montarem um negócio, abrirem um negócio na sua garagem. Eu brinco dizendo o seguinte, se fosse aqui no Brasil, alguém fosse montar uma empresa como a Apple na garagem, ganharia uma multa, o fiscal não deixaria ele fazer aquilo, estava proibido, ia ter que tirar uma licença que ia demorar 10 anos. Então, assim, esse quantas pessoas ficaram ricas por causa da Apple, quanto se gerou de riqueza no país e de ganho de produtividade, né? E o Brasil parece que ele maltrata constantemente aquele que quer montar um pequeno negócio, principalmente porque o grande acaba tendo algum benefício vindo daqueles trilhões que eu mostrei lá, mas o pequeno e médio, quem quer começar,
tem uma dificuldade muito grande. A gente vai ver um pouco desses exemplos aqui, né? Não é à toa que o Brasil é o país número 153. Na verdade, agora acabou de sair o ranking do último ano, a gente melhorou um pouquinho, fomos para a posição 150. Então, a gente só piorou 50 posições agora, né? De 2013 para 2016. A gente estava na posição número 100, agora estamos na posição 150. De novo, olha nossos companheiros lá, o Afeganistão de novo, é um parceiro de todas as horas. E agora, por que isso é importante? Porque muita gente fala, mas por que essa história do liberalismo? Nada, o liberalismo é só um conceito, mas o que está por trás disso? O que está por trás é o seguinte: os países que têm mais liberdade econômica são aqueles países onde tem maior geração de riqueza, onde as pessoas têm melhor qualidade de vida. Então é óbvio que a gente tem que ir atrás dessas métricas que funcionam. Vamos ver o que está funcionando fora, né? E o Brasil tem ficado para trás quando a gente olha para os outros países que se desenvolveram, e é por isso que o nosso PIB lá é decrescente em relação aos outros países. Então isso tem que mudar muito rapidamente. Isso é impressionante também, né? O Brasil tem 12 milhões e meio de desempregados, aí você deveria imaginar, bom, então deve ser um país que é fácil você contratar as pessoas. Nada disso, total engano. É o terceiro país mais difícil de se contratar, né? Então você cria uma falta de incentivo, na verdade o desincentivo, alguém montar um negócio, a contratar, e o desemprego permanece estável, né? Montar um negócio é dificílimo, então enquanto em alguns países você monta um negócio, uma empresa, em 1 hora, em um dia. No Brasil, se tudo der certo, são 79 dias se você tiver sorte em todos os alvarás, em todas as licenças que você tem que obter. E é interessante, outro dia eu li um negócio que realmente eu gostei do conceito, que é o seguinte: hoje, muita coisa nova é feita através de startups ligadas à tecnologia, né? E a tecnologia e uma startup, especialmente nesse segmento, tem uma característica interessante, que é o seguinte: é muito tentativa e erro. Você vai tentar montar muita coisa, não vai funcionar, você vai fechar, você vai abrir outra, porque tem um processo grande de aprendizado. E no Brasil, essa história de ser difícil montar uma empresa e ser difícil fechar impacta diretamente esse segmento de tecnologia, onde está todo mundo indo para ele. Então, só para vocês terem ideia, em alguns casos você fechar uma empresa no Brasil é 40% mais caro do que você abrir. Então, essa dificuldade, essas barreiras para você entrar e sair, abrir e fechar uma empresa, impacta tudo, mas impacta especialmente o ramo da tecnologia, que é onde a gente tem mais espaço para crescer, mais espaço para se desenvolver, que é justamente aproveitar a habilidade das pessoas, a capacidade a inteligência para montar coisas novas, e o Brasil também vai ficando de fora desse mercado por esse tipo de obstáculo que é criado, né? E o último ponto interessante é que a gente é um país muito fechado. Então, tudo que a gente podia trazer de tecnologia, entrar nas cadeias produtivas lá de fora, o Brasil vai ficando para trás, né? Os acordos comerciais, tudo isso, a gente está tentando, está se fazendo um esforço para melhorar isso, mas olha a diferença do Brasil para a Coreia do Sul, por exemplo, para a Colômbia, para o Chile, né? De novo, isso tem impacto direto na nossa capacidade de produzir riqueza, né? Bom, e agora a gente caminhando aí para o fim, antes da gente abrir para as perguntas, acho que tem um pouco desse questionamento, né? Como é que a gente começa essas reformas, né? E aqui é um pouquinho do que a gente entende, eu particularmente, que não tem jeito, essa reforma começa com a nossa atitude. Se tem que começar pelo mundo político, a nossa participação é fundamental para empurrar uma agenda diferente da que a gente tem aí há anos, né? Que é de um Estado muito intervencionista, que promete muita coisa, faz pouco. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade de participar mais, né? E eu queria compartilhar alguns conceitos que eu acho que são fundamentais e importantes, porque ao longo de muitos anos a gente sempre ouviu coisas diferentes, mas eu acho que são em cima de bons conceitos, de bons valores, de bons princípios que a gente pode construir as soluções adequadas, né? Então, primeiro isso aqui, não tem nada de graça, né? Quantas vezes a gente ouve, isso aqui o Estado tem que fazer, o Estado devia prover isso, deveria dar esses direitos, mas assim, o direito só pode ser o direito de alguém se não obrigar ao dever do outro, senão é uma imposição, né? Então, muitas vezes o governo fala muito isso, não, a gente vai propor isso, vai dar isso, e não entrega, né? Ele faz só a primeira parte, que é coletar os impostos,
tirar a liberdade de vários e entregar muito pouco. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Qualquer coisa que existe, esse dinheiro está saindo de algum lugar e alguém está pagando, e normalmente quem paga são os mais pobres, né? Outra coisa, já falei um pouco sobre isso, não tem atalho, as coisas têm que ser construídas, a gente não muda essa realidade do dia para a noite, isso é um processo de mudança cultural, de valores, de princípios, de participação política, de entender alguns desses conceitos. Então a gente tem que fazer uma coisa sustentável, senão o Brasil também fica sempre nesse voo de galinha, né? O Brasil dá uma subida, melhora um pouco as desigualdades, melhora um pouco os índices de pobreza, aí passa um pouquinho, volta tudo para casa, volta cinco casos, né, que é o que a gente está vendo agora. Muita gente fala, bom, mas qual é a ideologia que a gente deve seguir? Eu sempre penso o seguinte, olha, não precisamos inventar nada, vamos fazer o que dá certo nos outros países. Há uns 2 meses atrás estava fazendo uma palestra lá em Pernambuco e aí no final teve um menino de 8 anos que ele pediu para fazer uma pergunta, como a gente faz sempre nos eventos, e aí ele falou o seguinte, eu já viajei para uns outros países, já fui para a Europa, para os Estados Unidos, e eu vejo esses países tão tecnológicos, as coisas funcionam, eu fico me perguntando, por que a gente aqui no Brasil não copia? E eu falei para ele, uma resposta difícil de dar essa, porque realmente não tem como, é tão óbvio, né? Por que a gente não copia o que dá certo lá fora e evita fazer o que dá errado, né? E então acho que assim, o que a gente deveria é justamente ver o que está funcionando no mundo, e o exemplo do ranking da liberdade é um belo indicador, e copiar, né? Outra certeza, ninguém melhor do que cada um de nós para administrar a nossa vida, ser o próprio protagonista. Eu sempre falo que não tem forma melhor de combater a corrupção se é você que está fazendo uma compra. Se o dinheiro está no seu bolso, se você está determinando como vai gastar esse dinheiro, não tem corrupção, você não vai corromper contra você mesmo. Se você dá esse dinheiro para algum amigo fazer alguma compra, esse amigo é muito próximo, é muito conhecido, a chance de ter corrupção também é pequena. Se o parente é próximo, também é pequena. Aí você dá para alguém que você não conhece muito algum dinheiro e pede para ele comprar alguma coisa, você já começa a ter um risco maior. Agora imagina que é o nosso caso, a gente dá um monte de dinheiro para um monte de gente que a gente não sabe quem é, que está lá em Brasília, que você nem sabe o que vai fazer, e eles nem sabem o que a gente quer direito, né? Então é esse o cenário que a gente tem, não tem como dar certo, né? Então nós temos que ser o protagonista, o dinheiro tem que voltar para o bolso do cidadão, e por último é isso, né? Assim, a liberdade que a gente tem e que a gente tanto demanda tem como contrapartida alguma responsabilidade, né? Que é interferir nos rumos da nação, porque interfere direto na nossa vida, né? Então, assim, acho que essa participação na política é fundamental para a gente começar todas essas mudanças que a gente precisa fazer no Brasil, e não adianta, é difícil a gente imaginar que vai colocar alguém lá, seja no nível estadual, municipal ou no nível federal, e falou, bom, agora coloquei alguém, elegi alguém, meus problemas acabaram. Isso não existe, né? Essa mensagem que eu queria terminar para vocês, quer dizer, no fundo, o salvador da pátria, cada um de nós, é a nossa participação que vai fazer essa mudança. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Show, companhia. Eu me formei aqui na UF em 2005, o campus da economia ainda era no Ingá, e eu acho que seria impensável, há 14 anos atrás, a gente ter uma oportunidade dessa e contar com um debate educado, né? Então, queria aproveitar, João, a tua presença. Eu recebi algumas perguntas aqui, não vou lembrar todas de cabeça e, eventualmente, eu vou colar um pouco. Isso eu já ouvi, inclusive, dentro da minha família, tá? É o seguinte. Mas ele foi banqueiro. Como é que ele vai pensar na gente? Como economista, chega a doer o ouvido, né, em alguns momentos. Mas, assim, queria que você pudesse dividir com a gente como é que é ouvir esse tipo de questionamento, tendo em vista todo o plano que vocês têm para poder aumentar a concorrência e diminuir o Estado. Bom, primeiro eu nunca me considerei banqueiro, né? Na minha definição, banqueiro é quem era dono de banco, eu tinha uma participação lá expressiva no banco. Quando eu me formei em engenharia, eu fiz cálculo estrutural e pretendia até trabalhar em engenharia, mas o mercado estava muito ruim, o grosso dos meus amigos se formaram juntos, foram trabalhar na Petrobras na época, e eu tive uma oportunidade para um amigo em comum, para ir para um programa de trainee do Citibank. E comecei lá como trainee, depois virei gerente adjunto, depois virei gerente, depois fui trabalhar num banco lá em São Paulo.
como executivo, fui crescendo na carreira, virei diretor do banco, mas eu tinha que prestar conta, podia ser mandado embora a qualquer momento, né? Tinha fundo de garantia, então, inclusive, todo lugar que eu chegava que tinha que preencher uma ficha, era num hotel, por exemplo, eu sempre ficava na dúvida se eu colocava engenheiro ou bancário, né? Mas nunca me considerei banqueiro. Então, feita essa ressalva, eu acho que não tem também qualquer interferência, e aí, o seguinte, mesmo que eu fosse banqueiro, qual a interferência disso com as ações que você está fazendo, né? Acho que muita gente às vezes fica querendo carimbar as pessoas, né? Como que diz o seguinte, bom, você não pode fazer uma proposta, um plano de governo ou vir para a área pública porque você teve uma passagem na iniciativa privada, né? Eu acho que isso é muito estranho e acho que é justamente isso que nos trouxe essa situação. A gente fez uma separação clara entre as pessoas que estão na iniciativa privada, que normalmente são mais empreendedoras, sabem que os recursos são finitos, sabem que tem que atuar bem com eficiência, dos políticos tradicionais, né? Eu sempre fico pensando o contrário, eu fico pensando assim, alguns políticos estão lá há muitos anos, né? Eu fico imaginando como é que será que seria esse político como um médico, como um advogado, como um gestor de uma empresa. Será que ele seria bem sucedido, né? E eu fico achando que não, e por isso é que o Estado brasileiro está tão mal, né? Então eu acho que é saudável a gente levar pessoas de outras profissões, especialmente se tiveram sucesso na área que atuaram, porque afinal de contas eles vão cuidar do nosso dinheiro, é bom que sejam pessoas que tiveram sucesso previamente, né, para isso. E a montagem do partido, que foi um trabalho que já dura quase 10 anos, é um negócio difícil, toma tempo, assim, você tem que estar meio que obstinado para fazer isso, porque no fundo é algo que você está plantando para as próximas gerações, né? Você não está ganhando nada nisso, né? E a maior prova, por exemplo, no nosso caso do Partido Novo, é que a gente não usa um tostão de dinheiro público, né? O partido hoje tem 30 milhões de reais na conta que a gente está tentando devolver para o governo, temos direito aí a 45 milhões de reais ano que vem de fundo eleitoral que a gente não vai utilizar. Aliás, a gente fez uma consulta, eu pessoalmente fiz um pedido lá para o ministro do TSE, que a gente gostaria de pegar esse dinheiro do fundo eleitoral e transferir para o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. E, por enquanto, não pode. Se fosse para comprar um helicóptero para o partido, poderia, mas transferir para o Fundeb não pode. Então, essas são as coisas do Brasil que eu brinco, que a gente tem algumas legislações que, às vezes, incentivam as pessoas para andarem no acostamento, né? O cara que está na pista correta é penalizado, e o cara que está no acostamento é premiado. Então, essas coisas que a gente precisa mudar, e acho que muito essa cultura de trazer pessoas da área privada que foram bem-sucedidas, a gente precisa caminhar nessa linha. Agora, eu me colocando no lugar dos políticos tradicionais, eu talvez fizesse esse mesmo discurso, porque tudo que você não quer, se você tem um negócio bem-sucedido, é ter muita concorrência, especialmente se o negócio não é bem-sucedido. Então, eu acho que eles fazem muito esse raciocínio, vamos evitar a concorrência na nossa seara, porque se tiver muita concorrência, com gente que vem para cá, que não usa dinheiro público, faz boa gestão, vai que essa turma cresce e a gente perde poder, né? Então, eu entendo essa dinâmica. Mas o importante o negócio novo foi feito para melhorar a vida das pessoas, foi essa que é a filosofia, e a dificuldade, de fato, é atrair mais gente para participar do projeto, né? E aí, quando você fala da questão da concorrência, tem um exemplo engraçado do Uber, né? Assim, hoje é muito mais barato se locomover simplesmente porque hoje tem um aplicativo, sem qualquer tipo de barreira de entrada, que facilita isso. E parece intuitivo saber que a concorrência é melhor, né? Mas ainda assim, quando a gente discute diminuição no tamanho do Estado, algumas correntes ainda apresentam muita resistência. Quando a gente fala, por exemplo, de privatização. Como é que você entende isso? Você acha que a população ainda tem uma resistência ou você acha que a gente começa a ter mais maturidade nessa discussão depois de todos os anos de descalabro? Olha, eu acho que está aumentando muito e muito rapidamente a maturidade e o entendimento das pessoas, né? Primeiro, o maior interesse, acho que vocês aí são prova disso, né? O interesse em entender como é que as coisas funcionam. Segundo, os resultados pífios que a gente tem tido no Brasil, né? Durante anos a gente veio falando, não, o Estado vai fazer isso, desde a Constituição de 88 a carga tributária só fez aumentar e o Brasil foi ficando para trás dos outros países. Então é um modelo que não está dando certo, né? Terceiro, uma percepção das pessoas que muitas das coisas que nos foram vendidas, elas na verdade tinham outro objetivo.
as estatais são estratégicas. Eu nunca imaginei, eu nunca tive uma gasolina mais barata aqui do que qualquer outro lugar do mundo, porque tinha a Petrobras. O Banco do Brasil, acho que nunca deu favor para ninguém. O Correio, se entregar a correspondência em dia, já é um grande feito, mesmo pagando taxas elevadas. Então, assim, essa história que ela é estratégica, ela não é estratégica para nós, cidadãos, ela é estratégica para os políticos, que podem nomear o diretor da estatal, podem nomear, como eu comentei, o dono, o gestor do fundo de pensão. E aí tem uma série de privilégios, uma série de benefícios que são utilizados para quê? Para se perpetuarem no poder, né? E essa ficha vem caindo muito rapidamente, né? As pessoas estão mais favoráveis à privatização, qualquer pesquisa que é feita, foram mais favoráveis agora à reforma da Previdência, né? E acho que o que contribuiu também muito foi a questão da tecnologia, né? A gente ter as mídias sociais, ter uma transparência, uma velocidade de informação que a gente não tinha no passado. Então, isso está destruindo muito esses conceitos errados que foram aí consolidados e perdurados durante muito tempo. Eu acho que quem defende coisas, e a gente está vendo aqui a questão da liberdade econômica, eu acho que quem defende coisas muito contrárias a isso, ou porque não está tendo conhecimento, muitas vezes é porque tem um viés que interessa manter o poder, né? Que é o que a gente não quer, justamente. A gente quer uma coisa mais transparente. Essa própria existência do dinheiro público é muito ruim para partidos, né? Não só porque esse dinheiro podia estar indo para outras áreas, educação notadamente, como qualquer negócio, quer dizer, se você tem um dinheiro subsidiado, você não está muito preocupado em atender bem o seu filiado, o seu apoiador, porque você já tem aquele dinheiro vindo de graça. É que eu brinco, imagina um restaurante que ele já sabe que todo mês vai vender lá 1000 refeições. Qual é o interesse dele, qual é a preocupação com a qualidade do atendimento ou da comida, né? Então, é mais ou menos assim que funcionam os partidos políticos, mas acho que essa dinâmica está mudando muito rápido. Qual a tua avaliação? Você mostrou alguns gráficos aqui, e a impressão que dá de vez em quando, tem uma historinha que o pessoal adora contar, que é o sapo na panela que está sendo aquecida, né? Então, se você joga o sapo na água que está aquecida, o sapo pula. Mas se você aquece a água devagarzinho, o sapo vai lá e acaba morrendo, né? Aí a gente vê, saúde, uma porcaria. Educação ruim. O Afeganistão está melhor do que a gente, uma opção de coisa. E aí, diante disso, como é que você vê, por exemplo, um movimento no STF para revisar a questão da prisão de segunda instância? Porque, assim, qual é o exemplo que fica para a sociedade, né? A gente viu o que aconteceu num passado recente, que, na verdade, foi um pedaço que a gente descobriu, isso deve acontecer há décadas, a verdade é essa. Falta dinheiro público para o povo e sobra dinheiro público para os amigos do rei. Como é que você vê esse movimento por parte do STF? Eu acho muito ruim, não tem porquê, quando a gente olha a grande maioria dos países, outro dia estava com uma reportagem, foi ontem eu estava vendo, quer dizer, a grande maioria dos países na primeira ou na segunda instância já é preso, e recorrem presos, não é que recorrem em liberdade. Então acho muito ruim essa mudança de regra, e tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é tão ruim quanto a decisão, e que é uma coisa que naturalmente acontece, que é a gente passar a questionar ou a criticar a instituição, né? E a gente não pode cair nessa armadilha. Nós temos que criticar e buscar a troca das pessoas, mas não da instituição, porque a instituição é importante. Eu cito como exemplo a questão dos partidos, né? Os partidos são importantes no processo democrático. Trazer gente competente, fiscalizar, determinar o que o cara está fazendo. Isso a gente faz no novo, selecionar quem vai ser candidato. Então, a nossa tendência é dos partidos políticos não prestam. Não, os partidos, na verdade, não é o partido que presta, não. O problema é as pessoas que compõem os partidos. Então, a gente não pode, na verdade, discordar muito fortemente ou criticar algumas pessoas, colocar a instituição dentro desse bolo. Quer dizer, a gente tem que fortalecer as instituições e participar para que elas tenham uma composição adequada, né? Então, acho que esse é o ponto. Eu acho muito ruim essa questão do Supremo colocar isso em pauta. Aquela história que, como já disse lá o ex-ministro Malan, aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, é muito ruim. Qual é a tua avaliação até o momento do governo? Eu acho que o governo tem acertado em algumas coisas, né? O governo tem uma equipe econômica muito alinhada com o que a gente pensa, o que acho que a gente tem que fazer. Então, a MP da liberdade econômica, buscar uma abertura maior da economia, reforma da Previdência, tem uma equipe competente. Outras coisas que estão pensando, que a gente falou aqui também, que
que é fundamental para o Brasil, que é a reforma tributária. O Brasil, além de ter toda essa carga de impostos, ela é muito complexa. Então, a reforma tributária, a reforma administrativa, né? Não sei se vocês viram, quer dizer, mais de 40% dos funcionários públicos a nível federal ganham mais de 10 mil reais. Né? Tem uma distorção enorme ali. Então, acho que nesse aspecto está indo bem, né? Está se estruturando bem. O que tem ido pior é que algumas pastas têm um viés ideológico muito forte e isso acaba não ajudando a você construir uma prática eficiente e o presidente muitas vezes se perde em temas polêmicos, em falta de prioridade. Ele não tem na minha avaliação, não funciona como um bom gestor. Né? Um bom gestor precisa liderar pelo exemplo, precisa definir prioridade, e ele não faz isso. Né? Então, a gente anda numa velocidade muito menor do que deveria andar, vai tropeçando em muita coisa que não precisava. Muitos desses obstáculos são jogados por eles mesmos, né? Por ele ou pelos familiares, então vai tropeçando nesses obstáculos e a gente avança devagar. Agora, um país como o nosso não pode ficar perdendo tanto tempo. Né? Isso significa empurrar o problema ou deixar a solução muito para frente. Né? Então, acho que nesse aspecto é ruim. E também o que eu não gosto muito é essa história de continuar em campanha. Né? O país veio muito dividido na campanha eleitoral e era hora da gente dizer assim, não vamos olhar mais para trás, vamos olhar para frente, vamos vir com propostas, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos lá para fora, o que funciona bem lá fora, na área da saúde, na área da educação, vamos copiar aqui e vamos implementar essas coisas. Mas aí a gente fica discutindo, não, mas o fulano é pior, eu vou ser melhor do que o outro nas próximas eleições, quer dizer, continua num embate eleitoral. Não é isso que a gente quer como nação, não é isso que a gente precisa. Né? Então, acho que nesse aspecto tem deixado a desejar. O que ficou de lição para vocês na última eleição e como é que você avalia o resultado que vocês tiveram, né? E o trabalho do Zema lá em Minas? Olha, o nosso resultado a gente avalia como ter sido muito bom, né? Só para dar números assim, o Novo participou das primeiras eleições em 2016, teve 4 vereadores eleitos, 330 mil votos. 2 anos depois, sem usar dinheiro público, sem fazer coligação, com todas as restrições que a concorrência coloca para os entrantes, né, como não participar dos debates, coisa desse tipo, nós tivemos 22 milhões de votos, elegemos 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, um governador do segundo maior estado do Brasil, e eu, na corrida presidencial, sem ser uma pessoa conhecida, fiquei em quinto, sem ter participado dos debates, na frente de políticos que estão já na política, e alguns há 50 anos, né? O Álvaro Dias, a Marina, o Meirelles, pessoas muito mais conhecidas. Então, acho que o nosso resultado foi muito bom. Né? O Zema em Minas tem feito um trabalho muito bom, pegou uma situação lá caótica, milhões de contas em atraso, o 13º do ano passado não foi pago, repasse das prefeituras não foi pago, e coisas assim, para mim, absurdas. Né? O valor não é nem tão grande comparado com o tamanho do rombo, mas assim, e coisas que me chamaram a atenção. Chegou lá, tinha uma conta de 300 milhões a pagar para a Fiat, né? Aí, o que foi isso? Não, foram 900 ônibus que foram comprados. E o que foram feitos com esses 900 ônibus? Foram doados para os municípios. Então, cada município ganhou um ônibus de graça e o Estado ficou devendo 300 milhões para a Fiat. Claramente, campanha eleitoral do governador anterior. Então, esse tipo de coisa que ele está... mas o que ele fez? Primeiro, não foi morar em palácio, alugou alguma residência, transformou o Palácio das Mangabeiras lá no centro de resultado, teve casa cor lá, todo mundo visitou, 90 mil pessoas visitaram, só no último final de semana, eu soube, foram 5 mil pessoas visitando a casa cor, quer dizer, as pessoas estão lá dizendo que era aqui que morava o governador, vendo os jardins, vendo tudo isso, então assim, mudando a dinâmica para tirar esse conceito de que o servidor público ou uma pessoa, ao ser eleita servidor público, passa a ser uma casta diferenciada. Na verdade, ele é um simples servidor público, né? Por que morar num palácio? Então, acho que esse exemplo é importante. Segundo, reduziu 10 secretarias, fez uma reforma administrativa esse ano que já vai economizar 1 bilhão e 200 milhões de reais, gerou mais de 100 mil empregos lá, começou a colocar em dia o 13º, começou a colocar em dia o repasse para as prefeituras. Agora ainda tem muita coisa para fazer, obviamente, mas assim, os primeiros passos, as indicações, e acho que vale muito essa questão da postura, né, de o que você está fazendo, como é que você está fazendo, estão indo muito bem. Não é à toa que saiu essa semana
uma pesquisa de aprovação, ele com mais de 58% de aprovação da população, mesmo nesse cenário caótico que ele recebeu e que foi piorado com a questão lá da tragédia de Brumadinho, né? Agora, o que é o aprendizado que fica para a gente e que eu acho que vale compartilhar com vocês, né? Eu acho que a gente tem dois grandes desafios do nosso lado. Um é trazer mais gente para participar da política. Muita gente cobra um crescimento rápido, que a gente ocupe espaço, mas é o seguinte, você ocupa espaço com gente. E para ocupar da forma que a gente quer, tem que ser com gente séria, tem que ser com gente competente, com gente que mantenha a simplicidade, gente que mantenha a coerência, que mantenha a humildade, que não vá para lá para fazer as mesmas coisas, né? Porque senão não adianta. Então, esse é o primeiro desafio. E o segundo, no fundo, também é garantir que as pessoas que estão indo para lá não vão se deslumbrar com o poder. O sistema político, infelizmente, é feito para deixar as pessoas deslumbradas com aquele negócio, né? A gente chega em Brasília, Vossa Excelência para cá, para lá. Isso é muito ruim, porque tira a pessoa da realidade, que é a nossa, de fazer as coisas normais, dia a dia, e joga ele num universo paralelo, né? E aquilo acaba viciando a pessoa, ele começa a se achar mais importante que todos os outros, a ser mais inteligente, a mais preparado, e ganha gosto pelaquilo, e aí o que ele quer? Ser reeleito. E para ser reeleito, a máquina passa a trabalhar para a reeleição dele e não para o cidadão. Então, uma preocupação nossa é monitorar, ajudar os nossos mandatários, tanto na seleção quanto depois, quando são eleitos, a não perder de vista esse chão normal aqui. Todo mundo que está lá é um funcionário público, não tem nada de Vossa Excelência, né? Eu ia chegar exatamente aí. Você consegue desenvolver um pouco mais? De repente tem alguém aqui que tem interesse em se filiar ao partido. Como é que é esse processo de seleção para dentro do partido? E até dado o assunto da semana, né, vocês podem expulsar alguém do partido, o que esse cidadão precisa fazer para ser expulso? Não, acho que isso a gente está vendo essa briga aí, né? Mas eu acho que essa briga é muito decorrente do fato de você não ter muito claro, como instituição, quais são os seus princípios e valores, quais são as regras, quais são os procedimentos, né? Como eu estava comentando, o desafio é trazer gente boa para a política, mas gente preparada, gente competente, né? E, assim, eu diria que vereador talvez é a melhor entrada no mundo político, né? E foi, basicamente, em 2016, a gente trouxe muita gente jovem, né, para participar da política, e o que a gente fez foi o seguinte, é um processo onde a gente quer dar oportunidade à maior quantidade de pessoas possível se inscreverem, então não tem nada de ser amigo, ter um conhecido, e ao mesmo tempo passar por um processo seletivo rigoroso para garantir para o cidadão que em quem ele está votando vai ter competência, se eleito, para representá-lo lá e fazer as coisas adequadamente. Então, hoje a gente tem um processo em aberto para vereador, tanto de Niterói quanto do Rio. A pessoa só entra no site, vai colocar lá um pouco do seu histórico, vai ter uma prova para fazer e depois vai ter uma série de entrevistas, vão ter várias etapas, né? E o objetivo é esse, é a pessoa poder vir para a área pública. A gente faz cursos de treinamento também, fizemos para deputados federais ano passado e vamos fazer para as pessoas. Então, fica o convite aí para quem tiver vontade de entrar e participar da política, são muito bem-vindos. Hoje o partido tem quantos filiados? A gente tem 48 mil filiados. Como é que tem sido o crescimento? O Novo foi o partido que mais cresceu depois das eleições em termos percentual, né? E o segundo que mais cresceu em filiados em termos absolutos. E o interessante é que, diferente dos outros partidos, no Novo a pessoa paga R$30. Por quê? Porque é como eu comentei a história do restaurante, né? Se o sujeito deixar de pagar R$30, a gente está com algum problema na nossa comida. Temos que ver o que está acontecendo no atendimento, né? Isso acho que é a maior garantia. E eu lembro quando a gente começou, né, a gente recebia muitos e-mails no Fale Conosco, e a pessoa perguntava quem garante que vocês, ao longo do tempo, não vão se desvirtuar e vão fazer práticas erradas. E eu respondi, quem vai garantir é o filiado, porque se, na verdade, a gente começar a se desvirtuar, o que o filiado faz? Para de pagar, vai embora. E o partido, como tem dinheiro público, ele vai deixar de existir. Então, essa é a trava que a gente tem, enquanto os outros partidos estão aí com muito dinheiro público, né? A gente está vendo essa briga toda, um deles aí por conta da gestão do dinheiro público, e você se perpetua à custa do imposto de todos nós. Lembrando que hoje, todos nós aqui, gostando ou não, nós contribuímos para os 32 partidos políticos existentes. Na hora que a gente compra uma caneta ali, 48% vai para o
para os impostos, que vai para o Tesouro, e um pedacinho daquilo ali vai para o fundo eleitoral e para o fundo partidário para financiar, eventualmente, as pessoas que a gente quer tirar, né? João, queria agradecer muito a sua presença, agradecer o convite da Finance, torcer muito pelo desenvolvimento do partido, que vocês sejam fiéis ao que vocês estabeleceram. Eu votei você na última eleição, até hoje fui conferir a quantidade de votos, né, para poder... deixa eu gravar esse número aqui para impressionar, e já esqueci o número, mas tudo bem. Tô brincando, 2 milhões e pouco. E torcer para bastante sorte para o partido, acho que a principal mensagem que é um pouco triste é ver esse distanciamento entre os partidos e a população, né? Partidos, STF, versus o que é a realidade da população, e que o Novo consiga se desenvolver bastante. Legal, obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu até outro dia estava pensando, eu vou muito pouco a Brasília, aí eu fiquei pensando outro dia, daqui a pouco vão criticar, como é que você é um presidente do partido, foi esse ano, sei lá, 2 ou 3 vezes para Brasília, e eu fiquei pensando também, mas o que eu vou aprender lá, né? Então, é melhor estar próximo aqui com vocês para, na verdade, falar das ideias, das mudanças que a gente precisa fazer, né? Então, assim, muito legal, muito feliz de estar aqui. Obrigado pela presença de todos. Espero que a gente tenha dado uma sementinha para vocês.